Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é atriz, diretora, preparadora de elenco, uma pessoa intensa. Teve uma vida marcada desde muito cedo pela dor. Transformou a dor em arte, inspira. Ela tem uma constelação no nome, uma constelação de bons sentimentos, de bons pensamentos, de boas palavras. Mulher forte, inspiradora. Eu tenho a honra de conversar hoje, estou muito emocionada, porque é uma pessoa que eu nem conhecia e já admiro tanto. Hoje nós vamos falar com Estrela Strauss. Mulher, que bom ter você aqui. Nossa, muito obrigada. Eu Tem tô que muito avisar feliz. seus convidados para virem com maquiagem à prova d'água, que eu já fiquei com vontade de chorar na apresentação. Foi? Muito Ah. obrigada pelo carinho. Ele existe. Que bom que você pôde sentir. A ideia é a gente poder falar sobre essa sua vida, essa sua biografia que vai virar filme, é isso mesmo? Eu tô há muitos anos tentando escrever um roteiro sobre a minha mãe, sobre um fragmento da minha vida. Porque a minha vida daria uma série. Porque tem muitos eventos. Mas é isso, né? Já fiz um curta sobre um fragmento, já fiz um solo sobre o mesmo fragmento. E agora eu tô escrevendo um longa-metragem. Se tudo der certo, até o fim do ano eu tenho a primeira versão desse roteiro. É mesmo? E aí a direção é sua? Eu ainda não tenho certeza se eu vou chamar alguém para co-dirigir comigo, mas eu tenho certeza que eu quero atuar. Eu tenho certeza que eu quero fazer o papel da minha mãe. Eu estou escrevendo para isso. Você vai fazer o papel da Sim. Dalva. É Ana Dalva. Dalva. Ana Dalva. E como ela sempre dizia, Ana Dalva tudo junto. Ah, Ana Dalva tudo junto. É, não é Ana Dalva, é Ana Dalva. Ana Dalva. Isso. Entendi. E aí, o que te leva a querer contar essa história da sua mãe desde antes de você fazer parte dela? Imagino que seja isso, né? Eu tento escrever esse roteiro faz muitos anos. Acho que, enfim, uma informação básica para quem não me conhece. Vamos contar. Enfim, eu sempre me apresento um pouco assim. A minha mãe se jogou da janela no dia seguinte do meu aniversário de 11 anos. E esse mês agora, daqui exatos 20 dias, vai fazer 30 anos que isso aconteceu. Eu sempre fico mexida com essas datas, mas não sei por que esse 30 anos está um pouco mais impactante. E, inevitavelmente, isso impactou minha vida em muitos níveis. Eu falo que a minha mãe é a minha musa. Tudo que eu faço artisticamente é absolutamente conectado a ela. Eu já fiz muitas coisas artísticas em homenagem a ela. E mesmo que não seja oficialmente em homenagem a ela, ela é minha grande musa. E eu sou atriz e a minha mãe é um excelente personagem. Mesmo que não fosse qualquer atriz, quereria fazer a personagem da minha mãe. Porque a minha mãe foi uma mulher muito interessante. Eles são testemunha disso. Pessoal, eles são os tios maravilhosos, parte de uma família amorosa e feliz que salvou a vida da Estrela, a vida psíquica, a vida emocional, a vida. Sim. E eles estão aqui na plateia assistindo a nossa gravação. E é isso, assim, a ideia de fazer... Eu já fiz um curta, né, que é o My Favorite Things, que quem faz a minha mãe é a Leandra Leal, que é minha grande amiga e comadre. E eu lembro que quando eu fiz o My Favorite Things, quando estreou, uma amiga me perguntou por que eu não fiz a minha mãe. Eu era muito nova e por várias razões. Eu agora sou mais velha que a minha mãe, né? Minha mãe morreu com 36 anos, eu tô com 40, vou fazer 41. E eu tô tentando escrever esse roteiro faz pelo menos 10 anos. E o meu psicanalista lacaniano, por muito tempo, ele se referia ao meu luto em relação à minha mãe como um luto impossível. Hoje em dia eu sinto que eu fechei esse luto. Enfim, o luto é todo um assunto. Mas eu sinto que eu não tinha maturidade para contar essa história antes de agora. Eu tento escrever ela por muito tempo. E eu estou num grupo de desenvolvimento de roteiro maravilhoso que chama Marieta.
E aí uma vez por semana, e aí a gente troca sobre os roteiros que a gente está escrevendo. E eu tento contar essa história, ela tem muitas vertentes, ela tem muitos desdobramentos. E aí eu cheguei numa sinopse, mas eu vi que não era o que eu queria contar. E aí eu cheguei numa outra sinopse que eram 3 linhas do tempo. O que de fato aconteceu, o que eu gostaria que tivesse acontecido e a linha do tempo da minha cura. Aí eu tentei escrever essa história, mas aí era muita coisa. Agora, nesse momento, e aí meus colegas desse grupo de desenvolvimento de roteiro, do Marieta, me falaram, tá, você poderia escrever muitos filmes a partir de tudo que você viveu, mas o que você não quer abrir mão? E o que eu preciso contar são os últimos 6 meses de vida da minha mãe. É o último ano de vida dela, que está fazendo 30 anos agora, que é 1995. Aquele momento... Tem um filme que eu amo, meu filme preferido da vida, que chama Uma Mulher Sob Influência, do John Cassavetes, que a Gina Rowlands é a protagonista. Quando eu vi aquele filme, eu lembrei muito da minha mãe. E é isso. É essa época, é esse momento em que eu era uma menina de 10, 11 anos e ela uma mulher de 35, 36. E aquilo tudo. Quando eu fiz o meu curta, o My Favorite Things, eu não tinha consciência que eu estava fazendo uma homenagem a ela. Eu tinha 22, 23. Eu só entendi o que eu tinha feito a primeira vez que eu vi no cinema, no Festival de Curtas aqui de São Paulo, daqui no Fórum. E a primeira vez que eu vi no cinema, quando terminou o filme, eu entendi que uma das camadas do que eu tinha feito foi dizer para o mundo que está tudo bem. E que a minha mãe é muito mais do que a forma que ela morreu. E que a minha relação com a minha mãe vai muito além da forma trágica que ela morreu. E é uma história complexa, porque é isso, são 2 protagonistas. Eu, criança, e minha mãe. E eu passei, ao longo do meu luto, eu passei 5 anos em depressão, dos 28 aos 32, 33. E eu comecei a sair da depressão quando, na análise, eu olhei para lugares muito dolorosos e sombrios da minha infância. E é isso, a minha mãe é uma personagem complexa, porque eu vivi coisas que eu não deixaria uma criança viver. Mas nem por isso a minha mãe é menos maravilhosa e menos interessante e foi menos amorosa comigo. Eu convivi exatos 11 anos com ela. E o amor que ela me deu nesses 11 anos foi tanto que me sustenta até hoje. É complexo contar essa história. Eu imagino. E ainda mais passar isso, né, para as pessoas de uma maneira que mexa com as emoções delas, que possa, sim, você descer aos infernos da alma e trazer aquela dor, mas ao mesmo tempo você já limpa aquilo tudo a partir dessas vivências e da tua saída da depressão, mas que as pessoas possam alcançar o significado sem segurar sentimentos negativos em relação a isso, sem julgamento, sem crítica. E é difícil. É muito difícil. Por isso que em algum momento eu cheguei nessas 3 linhas do tempo, porque a história que eu cheguei a escrever era a história que eu queria que tivesse acontecido, que era que a minha mãe tivesse se curado, que a minha mãe tivesse se recuperado das questões de saúde mental dela e tivesse ficado viva. Mas aí quando eu escrevi essa história, eu vi e falei, mas não é isso que eu quero contar, porque eu preciso contar o que aconteceu. E aí eu entendi que a única história de cura que eu podia contar é da minha própria cura. Uhum. Agora, tocar nesse tema, né, do autoextermínio é uma coisa muito difícil. Ainda hoje, é um tabu, é algo que mexe muito com as pessoas, né? Então, você, sem dúvida, é uma mulher corajosa. Agora, toda essa tragédia ou essa tristeza te trouxe uma coisa que foi uma tábua de salvação, que foi a arte. Porque foi a partir disso que você foi parar no teatro? Eu já queria fazer teatro, mas eu comecei logo depois que ela morreu. E eu tenho certeza absoluta que o teatro foi e é fundamental na minha sobrevivência. E é isso, eu comecei as 2 coisas logo depois que ela morreu. Comecei terapia e comecei a fazer teatro. E quem eu sou 30 anos depois, eu não seria quem eu sou sem essas 2 coisas. E como é que você soube, assim, que você, nossa,
então esse teatro, que essa casa do teatro tá me dando uma profissão. Você sempre soube? Ou você já queria ser outra coisa? Eu sempre quis ser atriz. E eu lembro quando eu era criança, né, quando eu era pré-adolescente, muito dramática, típica de uma atriz, eu falava, eu tenho 2 certezas na vida, que eu vou morrer e que eu sou atriz. E meu primeiro trabalho foi o tio Rodrigo também, que me indicou. Foi um trabalho, foi uma série na TV Cultura. Qual que foi? Sãos e Salvos, era uma série muito legal. Eu tinha 15 anos, eu lembro de fazer 16 no set. Então, eu comecei a trabalhar cedo, mas eu descobri a minha vocação de ser atriz mesmo antes de começar a trabalhar. Ser atriz é parte muito importante da minha identidade. E eu digo hoje parte muito importante porque hoje eu entendo que eu não sou só isso. Por muito tempo eu fui muito misturada com isso. Tanto que o começo da minha depressão eu achava que era porque eu não estava trabalhando como atriz. E aí, para mim, foi muito importante entender que a minha vida vai além da minha arte. E a minha relação com a arte também passa muito pela vida. Eu acredito que nós, artistas, não apenas atores, a gente faz arte para compartilhar o que a gente aprendeu com a vida. Então, se a gente não vive, se a gente coloca todas as fichas no trabalho, a gente não tem matéria-prima para fazer a nossa arte, né? Eu acho bonito quando você fala, né, que ser ator, atriz, é ser humano profissional. Sim. Que interessante essa fala, né? Porque ela tem tantas camadas. Os professores de canto dizem que quem fala pode cantar. Os professores de dança dizem que quem anda pode dançar. E para mim, quem existe, quem vive, pode atuar. Porque nós, atores, somos seres humanos profissionais no sentido de que a nossa matéria-prima é a própria vida humana. E a nossa vida é a nossa matéria-prima. E é isso. As outras artes, quando você escreve um roteiro, você escreve num computador e entrega. Quando você é pintor, você pinta um quadro e entrega. A gente faz no nosso próprio corpo, e de novo, na frente dos outros. É isso, eu amo trabalhar com o que eu trabalho muitas vezes, mas desde a época que eu estudava e até hoje, de repente eu estou numa sala de ensaio, as conversas que a gente tem por causa dos personagens, eu penso, nossa, que privilégio, porque o meu trabalho é pensar a existência humana, mas não pensar num lugar filosófico também, mas mais que nada pensar os afetos, pensar as relações, pensar os lugares internos. Essa trama tão complexa, né, que são as relações humanas. Então você é um pouco psicóloga também. Totalmente. Né? Eu tenho muita vontade de estudar. Eu cheguei a me inscrever na faculdade de psicologia em Buenos Aires, na UBA, mas a vida me levou para outro lado e eu acabei não fazendo faculdade. Tenho muita vontade. É isso, eu já sou atriz, preparadora de elenco, diretora, professora, dona da minha escola de atuação. Tenho toda a vida pessoal. Então, são muitos pratos girando. Eu ainda não consegui colocar para caber o prato de fazer faculdade de psicologia. Mas é uma paixão. É isso, eu faço terapia desde criança. E é um hobby ler sobre psicologia. Que horas, né, que você lê? Então, me fala que horas você faz isso. Mas olha que legal. Então, você tem aí, hoje, essa escola de atuação em que as pessoas podem ir usufruir aí dessa tua sabedoria, dessas coisas que você foi coletando ao longo da tua carreira. Porque você começou muito cedo. Então, embora você seja relativamente jovem, você tem aí uma bagagem muito grande, né? Você foi parar no Actor Studio. Como é que foi essa história? Quando eu era adolescente, na TV a cabo, né? Antigamente, existia a TV aberta, TV a cabo, tinha um programa que eu acho que era na Multishow, que era Inside the Actor Studio. E eram entrevistas com atores. Depois eu descobri que nem era dentro, de fato, do Actor Studio, mas era o nome do programa. Então, dali nasceu essa fantasia de ir para o Actor Studio. E a minha mãe fez intercâmbio para os Estados Unidos quando ela tinha 16 anos. Minha mãe falava muito bem inglês. E foi uma das poucas coisas que ela me disse que queria que eu fizesse. Ela queria que eu passasse um tempo nos Estados Unidos estudando inglês.
Minha mãe era procuradora do Estado, eu recebi pensão por muito tempo, até os 25. Aí, logo antes da pensão terminar, eu pensei, eu preciso fazer com o dinheiro da minha mãe algo que a minha mãe queria que eu fizesse. E aí eu falei, agora é a hora. E aí eu tive um sonho que eu estava em Nova York, eu falei, eu quero estudar no Actor Studio. E aí eu fui pesquisar, eu entendi que o Actor Studio não é uma escola, o Actor Studio é uma organização, enfim. Ele não é uma escola? Não. Eu achei que a pessoa ia lá estudar, para se formar. Ele é um clube de atores profissionais. Mas quem foi o diretor do Actor Studio por muitos anos, até morrer, foi o Lee Strasberg. E o Strasberg tinha criado um instituto. E aí eu fui estudar nesse instituto, que foi onde eu me formei. Mas como é que fazia para entrar? Tipo, dificílimo? Tinha casting? Não, era uma aplicação, enfim, tinha uma entrevista, tinha toda uma burocracia, uma carta de intenção, 2 cartas de recomendação. Você já tinha feito a série na Cultura também? Você já tinha um certo portfólio? E eu já era formada em teatro aqui em São Paulo. Eu já era formada no Célia Helena. Eu fui para o Strasberg com 25 anos. Eu já era atriz, eu já trabalhava no teatro. Eu já morava em Buenos Aires. Ah, você já tinha uma estrada ali. Já. E aí eu fui originalmente por 3 meses. E quando eu cheguei lá, eu me encontrei, assim. E aí a minha avó, mãe da minha mãe, morreu nessa época. E com a herança da minha avó, eu fiz o programa completo, que eram 2 anos. E aí eu passei 2 anos morando lá, me formei. E o pessoal te adorou lá, né? Aí eu adorei eles. E é a técnica que eu ensino até hoje. Porque é isso, eu me formei no Brasil, como atriz, no Brasil, Buenos Aires e Nova York. E aí eu ensino desde 2012 essa técnica, o método do Strasberg, que no mundo do cinema em inglês é conhecido como method acting. E aí eu ensino essa técnica e também ensino exercícios de um grande mestre argentino meu, Augusto Fernandes, com quem, entre idas e vindas, eu treinei 10 anos em Buenos Aires. Eu treinei com ele até ele morrer em 2018. E são técnicas que têm tudo a ver com as emoções e se isso fosse um podcast de atuação, eu ia falar mais que não é exatamente psicológico, porque dentro da atuação, para a gente entender tecnicamente. Mas, para quem não é da atuação, tem muito. Tem muita gente que chama essa maneira de atuar como realismo psicológico. Então, são ferramentas para emoção e para expressão. Tanto que todos os meus cursos são abertos para não atores. Meu pai já fez meu curso, meu sogro já fez meu curso. Tipo, a gente pode ir lá Se fazer você seu quiser, curso? você pode vir. Olha lá, agora em julho tem 2 cursos Então, abertos. Vou me tornar uma psicóloga melhor. Com certeza, Não com é? certeza. E eu tô querendo começar a fazer cursos especialmente para não atores. Mas os meus cursos são abertos para atores e não atores. Porque, como o ator é um ser humano profissional, as ferramentas para o ator nada mais são do que ferramentas humanas. São ferramentas para lidar com emoção, são ferramentas de expressão. Porque eu sinto que as pessoas adoecem porque elas não expressam o que elas sentem. E nós, atores, somos atletas emocionais, atletas do coração. Então, a gente treina estar presente e disponível para o que a gente sente e não julgar o que a gente sente e conseguir expressar o que a gente sente. Eu sinto que isso beneficia qualquer ser humano. Sem dúvida, você conseguir, porque para você expressar o que você está sentindo, você vai precisar acessar isso dentro de você e você vai precisar ter coragem para poder, além de acessar, reconhecer, trazer aquilo e ter a coragem de colocar na mesa de uma maneira elaborada também e assertiva. Sim. Não, assertiva e elaborada, acho que ela vem depois. Acho que tem um primeiro momento que é olhar para elas, deixar você ser humano, assim, sem julgar o que você sente. O meu mestre argentino, Augusto Fernandes, ele criou um exercício que é maravilhoso e que eu treino, eu conduzo esse exercício, chama Yo Afectado, que é eu afetado, né? Em espanhol, com sotaque argentino. A vida é antes e depois do Yo Afectado. E não sou eu que digo, assim, todo mundo que já treinou comigo sabe que é antes e depois esse exercício.
E ele tem uma coisa, e de todos os exercícios que eu trabalho, eu sinto que ele é o que mais traz cura. E você falou de coragem, né? Uma vez meu grande mestre lá de Nova York, o Robert Ellerman, ele falou: coragem é uma coisa que o ator tem ou não tem, não é algo que a gente pode treinar. Eu sempre brinco, né? Que eu falei pra ele: você tem 5 minutos pra ouvir a palavra do Jô Afectado? Porque eu sinto que o Jô Afectado, ele treina essa coragem, ele expande a nossa gama emocional, mas ele treina a nossa coragem, mais que nada, pelo prazer, porque eu acho que as pessoas acham que entrar em contato com o que se sente é necessariamente apenas doloroso. Sofrer, E pra mim, não, assim, eu não entendo as pessoas que falam que tem preguiça de ir na terapia. Eu não entendo, porque pra mim, a terapia é um momento de prazer. E pra mim, assim, o Jô Afectado é um lugar de prazer. Entrar em contato, não é que a gente não sinta dor. Eu tenho até uma caneca que é assim: chorar é que nem cagar. Eu falo que não chorar e não expressar o que se sente é tão absurdo quanto precisar ir no banheiro e não ir. Você fica segurando coisas que precisam sair. E o choro faz bem, o choro regula, né, o nosso sistema nervoso. Então, se a gente prende, e é muito louco, porque numa roda de Jô Afectado, todo mundo percebe que é tão humano quanto os outros, que é a função da arte. Tá todo mundo sozinho, achando que, em silêncio, achando que é egoísta, achando que é preguiçoso, achando que é fracassado, achando que é invejoso, achando que todos os piores sentimentos humanos moram só nele. Ali. E é quando você vê uma obra de arte que tem um personagem todo errado, você fala: nossa, eu não tô sozinha. Que bom, né? Que bom! Esse lugar é humano, porque ser humano é luz e sombra. E não é só luz e não é só sombra. E eu acho que poder olhar e atravessar esses lugares sem julgamentos, percebendo esses lugares apenas como lugares humanos, tira pesos imensos do coração das pessoas. E é interessante que você traz essa história, então, da expressão, e a gente observa isso nas tuas coisas, assim, né? Então, por exemplo, no documentário tem essa parte, então, da tua mãe, que você fala sem tabu, e você vai lá trazendo as tuas emoções, falando de uma menina de 11 anos que no dia seguinte do aniversário, ou seja, que é uma data especial, parece até que esperou, né? Então, no dia seguinte do aniversário, perde a mãe, e você vai contando isso com uma verdade que é muito comovente, assim, é muito bom. A gente se sente muito próximo. Você está falando do Mãe, Eu Sobrevivi, né? Sim. Eu tô falando. Sim, não, na hora que você falou documentário, eu achei que você estivesse falando do Colo Vazio. Esse a gente vai chegar já, porque... Eu não chamaria de documentário, Mãe, Eu Sobrevivi. Um solo de autoficção. Um solo de autoficção, então. Sim. Que tem esse, gente, no YouTube tem, né? Tá no YouTube. Mãe, Eu Sobrevivi. Tá no YouTube com legenda em inglês e em espanhol. Tem as 3 versões. Então, Mãe, Eu Sobrevivi é um... Solo de autoficção. Solo de autoficção. E ali você vai contando essa história. E eu fiz ele durante a pandemia. Dá pra ver, né? Que é em casa e... Porque a minha mãe morreu aos 36 anos. E eu fiz 36 em 2020, em plena pandemia. E eu tinha muito medo dos 36 anos. Os 36 marcaram coisas importantes na família da minha mãe. Minha mãe morreu aos 36 e meu tio ficou tetraplégico aos 36, irmão dela. E a minha tia, são 3 irmãos, minha mãe era mais velha, meu tio do meio e minha tia mais nova. Minha tia sonhava desde a adolescência que ela ia morrer aos 36. E aí, de repente, a irmã mais velha morre. O outro irmão mais velho ficou tetraplégico. Quando ela fez 37, ela fez uma grande festa. Tipo, ufa, passou. Nada aconteceu com ela aos 36. Então, os 36 era uma coisa pra mim, assim... Trabalhei muito na terapia, os meus 36. E eu fiz na pandemia, imagina. Foi... Nossa, eu lembro na noite antes, na noite do dia 25, eu faço aniversário dia 26 de junho. Na noite do 25 pro 26, eu chorei. Porque é isso, ficar mais velha do que a minha própria mãe. E quem me dirigiu nesse solo foi o Nelson Baskerville. Ele perdeu o pai, e ele também super trágico, por isso nenhuma melhor pessoa para me dirigir. A mãe dele morreu no parto dele,
E ele perdeu o pai, eu não lembro com que idade, mas eu lembro que enquanto ele estava me dirigindo, ele me disse isso. Ele falou, é muito estranho ficar mais velho que os nossos pais. E aí foi ele quem me provocou uma coisa que tem no solo, das coisas que a minha mãe não viu. Minha mãe não conheceu a internet. Você fala isso, Minha mãe morreu né? antes da internet, isso é muito estranho. É muito estranho. É isso, ela morreu num mundo outro. Não, e eu achei um sarro você tentando explicar o que é a internet, Sim. porque é difícil explicar, né? Sim, exatamente. E aí você deu um jeito maravilhoso ali de Que é contar. uma das minhas memórias preferidas com a minha mãe. Que quando eu tinha 9 anos, a minha mãe me deu uma enciclopédia britânica. Isso conta muito da maneira que eu fui educada. Mas e aí é isso, né? Eu explico para ela que é como se fosse uma enciclopédia. Como é que eu explicaria agora inteligência artificial? Pois é. Mas você sabe, eu acho que eu falo isso no solo. A minha mãe tinha um computador. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi ter computador. E Como ela chamava de Elroy, porque ela adorava os Jetsons. Yeah. Então é um pouco isso, tipo, mãe, agora os Jetsons não tem carros voadores, mas tem robôs. Mas quase tem. Daqui a pouco vai ter. É. E me fala uma coisa, como é que o Nelson te dirigiu na pandemia? Ele ia lá ou era online? Como é que funcionou? Era um grupo produzido pela Inbox Cultural, chamava Das Tripas Coração. Acho que éramos 20 pessoas, todos nós, né, confinados em casa, e cada um de nós criou um solo de autoficção de 15 minutos. Tem solos incríveis, assim. Tem o Barba Azul, com a minha amiga Lígia Fonseca, que inclusive hoje em dia ela faz presencial. O meu eu sinto que ele não cabe no presencial, ele era Aquilo. dali. Mas o solo, eu bati cabeça, eu queria falar sobre isso. O meu ponto de partida era, eu tenho a idade com a qual minha mãe morreu. E aí eu tentei por vários caminhos e o Nelson me provocando, e ele provocou também por esse caminho do Hector Studio, né? Ele falou, vamos para um caminho cinematográfico, meu marido que fez a câmera, que eu acho linda a câmera. E aí, no grupo, eu gosto muito de trabalhar em grupo, agora, né, falei do roteiro do Marieta, também no grupo, uma das colegas, acho que foi a Júlia Iannina, que tinha perdido a mãe logo antes da pandemia, o solo dela era sobre isso. Ela falou, por que você não conversa com a sua mãe? E eu acho que eu falo isso no solo. Eu nunca tinha me atrevido a dialogar com ela. Eu sempre falei sobre ela. E aí eu usei o solo para abrir diálogo com ela. Foi difícil chegar. Eu cheguei nos 45 do segundo tempo. Acho que a gente teve um processo de 3 meses. Eu cheguei no que era o meu solo uma semana antes. Mas assim, você tinha que ficar regravando as partes, ele dava Não, pitaco, a era gente fazia tudo ao ali na vivo. hora. A era gente isso que eu fazia queria ao saber. vivo. O que tá no YouTube hoje em dia é a gravação de uma apresentação. Porque foi muito legal. Era isso, das tripas coração, eram 20 solos. E aí a gente era dividido por tripa. E aí cada tripa tinha 4 ou 5 solos. No meu tinha eu, a Lígia Fonseca, a Luísa Arraes, a Letícia Bassi e a Carol Borelli. A minha tripa era uma tripa materna. Todas as questões do meu passavam pela maternidade de alguma maneira. E aí a plateia entrava no Zoom, era assim... Gente, era muito revolucionário, se você pensar. Era uma pira, porque eu tava em casa, mas eu senti o frisson de estar no teatro, de, ai meu Deus, o público tá entrando. Eu ficava olhando, que nem no teatro a gente olha na cortina para ver quem tá lá, eu ficava olhando os nomes de quem tinha entrado no Zoom, dos participantes do Zoom. E a gente fazia ao vivo, tanto que a gravação que está no YouTube tem um momento que eu até coloco, problema de conexão. E era muito legal, porque no fim das apresentações a gente fazia roda de conversa com o público. Porque estava todo mundo confinado em casa, todo mundo precisando de contato. E as conversas... É isso, tudo que o Nelson faz é faca na caveira. Eu e ele junto é isso. E depois eu dirigi 2 peças online... E a primeira era sobre saúde mental. Chamava... Ai, meu Deus, eu acho que eu não lembro o título completo, mas eu acho que era Olhei pro buraco e era um espelho. Era alguma coisa assim o título.
E as tripas eram divididas também por transtornos mentais. Uau! É leve. Não, coisinha leve, gostosa. É o que eu falo no meu solo, né? Eu tenho Plutão na casa 1, então eu tenho uma personalidade um tanto escorpiônica. O Plutão é a coisa do caos, né? Que traz o caos. Eu não entendo muito disso, mas... Eu sou meio rasa na minha compreensão de astrologia, mas cada planeta rege um signo, né? E Plutão rege Escorpião. Ai. E Escorpião é profundeza, é vida, morte, vida, é fênix, é renascer das cinzas. Então, e casa 1 é identidade. Eu tenho Plutão na casa 1, ou seja, minha identidade é vida, morte, vida, é renascer das cinzas. Graças a Deus, porque se eu não tivesse isso, eu não estava equipada para suportar as coisas que aconteceram na minha vida. Você sabe que eu queria muito uma camiseta, né, escrita assim. Aliás, filharada, fica a dica. Escrito assim, sou de Escorpião, mas sou legal. Ai, você é escorpiana? Eu amo. Eu não entendo. É meu signo preferido. Eu sou canceriana. Eu amo. Adoro. Eu acho assim que o signo que precisa escrever essa camiseta é Áries. É, né? Áries. A minha mãe era ariana. Áries, né? Tem a galera que chama de Satanares. Satanás, adoro. Mas Escorpião eu amo. Escorpião é isso. Escorpião e peixes, eu sinto que estou falando a minha língua. Que é a língua da profundeza. Que nada é muito óbvio, né? Assim, a gente não pode ficar na obviedade. Dizem que Escorpião é o desentupidor do zodíaco, assim, é o encanador, assim, porque entra nas profundezas. Que bom, né? É bom a gente fazer esse papel. Mas aí a gente estava falando da tripa da maternidade, né? E aí a maternidade foi uma outra... Foi vivida por você de uma outra maneira muito intensa. Queria contar essa história a partir do colo vazio, né? Está sendo. Está sendo, né? Porque a jornada da maternidade é muito louco, porque eu engravidei com 37. Ou seja, eu cruzei o portal dos 36 e eu não sabia nada disso, de que 35, depois dos 35 é mais difícil. Enfim, eu advogo muito pelo letramento da fertilidade feminina, porque antes dos 35 eu achava que era apenas uma pressão social. Eu lembro quando, né, antes dos 35, se eu ia na ginecologista, ela perguntava, você quer ser mãe? Eu revirava os olhos, meio tipo, ai, que saco, que pressão social, maternidade compulsória. O que eu acho que todos temos que questionar, de fato, a maternidade compulsória, mas, infelizmente, é uma realidade, o pós-35. Mas como eu mirava nos 36 da minha mãe, me passou batido. Esse assunto. Mas Conrado também não era especialmente... Não, desde que a gente... Porque eu e Conrado, a gente se conheceu com 11 anos. Não. Peraí, para tudo. Gente, já vamos voltar para a história da maternidade. Como é que é essa história com o Conrado? A gente se conheceu justamente em 1995. A gente se conheceu na 5ª série, no Colégio Bandeirantes. Então, eu conheci o Conrado meses antes da minha mãe morrer. Você estudou no Bandeirantes? Eu estudei no Bandeirantes, além do No tempo que tinha sala A, sala B, sala C. Sim. Você tava em qual, gata? Eu sempre fui das salas do meio. Eu era tipo 2, 3, 4. Tá. E quando meu pai me colocou no Bandeirantes, ele muito sabiamente, ele me disse, na hora que você começar a se preocupar com isso, eu te tiro de lá. Então, eu consegui colher o melhor do Bandeirantes e sou muito grata. Foi um colégio que cuidou muito forte, muito, né, de mim. Não, e ele é excelente academicamente, mas, além disso, foi um grande amparo com tudo que eu vivi. O Bandeirantes, assim, o Antônio Carlos, que era o diretor na época, inclusive, ele foi uma das pessoas que me recomendou a Casa do Teatro. Eu e Conrado nos conhecemos na 5ª série. Algum momento eu quero escrever uma série também sobre a gente. Ai, é tão romântico. Isso. E aí a gente Ele te enchia o saco, né? Porque criança, quando gosta, enche o saco. Não, tem aquele filme, Ele Não Está Tão Afim de Você, não sei se você já assistiu. Sim. Aí a primeira cena é a menina tá no parquinho, e aí o menino fica enchendo o saco dela. Feia chata, burra boba, feia chata, burra boba. Aí ela vai na mãe e fala, mãe, fulaninho tá me enchendo. Aí a mãe olha bem no olho dela e fala... Sabe por que ele tá fazendo isso? Porque ele gosta de você. Aí o filme todo é tipo... E aí daí começou a educação emocional de quem foi criança, adolescente nos anos 90. Mas, de fato, eu lembro um dia do Conrado atrás de mim, me cutucando. E eu sempre...
Eu nunca fui estudiosa, sou péssima com lição de casa, mas eu sempre fui boa aluna em sala de aula. Até hoje, eu presto atenção. Eu tava lá prestando atenção e o Conrado me cutucando, me cutucando. Aí eu não virei, aí ele começou, feia, feia, você é feia. Ai, Conrado. Mas hoje em dia é bem diferente. E aí a gente se reencontrou com 34 anos. Poxa, mas demorou tudo isso? Eu Pois já é. achando que era um romance, assim. Não, é isso. A gente teve um breve encontro aos 19, mas que não funcionou. Mas lá na quinta série a gente deu um selinho. A gente era apaixonadinho um pelo outro. Ah, A gente deu um selinho, aí de repente as crianças apareceram, a gente ficou assustadíssimo, saiu correndo. Mas sempre teve muito afeto. teve junto de você aquele ano difícil? Como criança, Né? né? Como crianças podem estar. É. E aí, e é isso, também é muito forte, porque a gente se conheceu em 95, quando a minha mãe morreu, e ele voltou pra minha vida em 2018, quando a minha madrasta morreu. Nossa. Tem algum lugar aí de resgate kármico. Aí a gente começou a namorar 6 meses depois. Ele voltou pra minha vida, eu tava vivendo esse luto. Então, Porque a tua madrasta virou uma figura feminina de referência totalmente. fortíssima. A Java, maravilhosa. É. Eu me sinto filha, né? Em inglês tem essa palavra parents, né? Porque em português pais parece que é, né? Mas parents, que é pai e mãe. Eu me sinto filha de 3 parents. Eu sou filha da minha mãe, do meu pai e da Java. Tanto que eu tenho a assinatura eu ia dos falar. 3 É. tatuada. E além da assinatura, um jardim com 2 rosas maravilhosas. Eu tenho, porque no corpo. uma das, né, o grande símbolo para minha família, inclusive tenho aqui, para minha mãe é a rosa vermelha. Então eu já tinha uma rosa vermelha tatuada para minha mãe. E como a Java se casou com vestido champanhe com meu pai, e eu fui da minha de honra do casamento, meu pai sempre deu rosas champanhe para ela. Então a rosa champanhe é símbolo da Java. Aí eu tenho as 2 tatuadas aqui do lado do coração. Você lembra de você, quando a Java entrou na sua vida? Totalmente. De você falar assim, nossa, eu tenho agora uma segunda chance, assim, de ter... Não, mas né? ela entrou antes da minha mãe morrer. E essa também é como foi outra essa- história maravilhosa. Assim. É. Quanto mais velha eu fico, mais eu vejo que a minha mãe era foda, que a minha mãe era incrível, que a minha mãe era um mulherão. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Meu pai e a Java casaram quando eu tinha 9. Minha irmã, Maria Vitória, nasceu quando eu tinha 10. Minha mãe morreu quando eu tinha 11. Quando meu pai e a Java começaram a namorar, eu e a Java nos demos muito, muito bem. E eu lembro muito quando a minha mãe conheceu a Java. E a minha mãe, na minha frente, disse para a Java: quem meus filhos beija, minha boca adoça. E hoje eu entendo que nesse gesto a minha mãe me deu permissão para amar a Java. Tanto que a última pessoa com quem a minha mãe falou em vida no telefone foi a Java. Ah, é? Logo antes ela pediu para a Java cuidar de mim. Ela queria falar com meu pai estava atrasado para sair para o trabalho, não conseguiu falar com meu pai. Então a última pessoa com quem minha mãe falou em vida foi a Java. E a Java sempre respeitou minha mãe. A Java sempre respeitou o fato de eu ser filha de outra mãe. É isso. Eu não chamo a Java de mãe, mas eu sou filha dela. É isso. Ela é uma figura materna, mas eu sinto que ela me maternou tão bem porque ela sempre respeitou o fato de que eu era filha da Ana Dalva. Então, que ela podia chegar até certo lugar no controle, mas no amor... Não, assim, eu sou filha de gente muito legal, assim. A gente dá o que transborda, né? Sim. Então a Java provavelmente era uma pessoa que transborda amor, assim. E Total. aí Ela era canceriana, que fica nem pra eu. todo mundo. A gente fazia aniversário perto, né? Eu faço dia 26 de junho, ela fazia no dia 23. Já vinha, maravilhosa, incrível. A gente sempre se deu bem. E é isso. Quanto mais adulta eu fico, quanto mais eu vejo as amigas se separando, mais eu vejo que os meus pais, meu pai e minha mãe, foram muito maduros com a maneira que eles lidaram com o divórcio deles. Eles nunca me usaram um contra o outro. Muito
muito pelo contrário. Os dois sempre me diziam que eles tinham que ter ficado juntos porque eu tinha que nascer. Eu lembro da minha mãe me dizer um dia, eu escolhi muito bem seu pai. Eles foram tão finos na minha frente que no dia do casamento do meu pai, eu perguntei pra minha mãe com a maior tranquilidade: mãe, você não vai no casamento do papai? Ela, ai não, tô com dor de cabeça. Só hoje eu entendo. Eu demorei a entender que eles tinham sido um casal romântico e que tinham feridas românticas, porque eles foram muito éticos, assim. Responsáveis afetivamente. Muito, assim, eu sinto que a minha ética é muito fruto de ser filha dos meus pais, dos três, e da Java, assim. De ter observado isso, né? Sim, também, ao longo e de como eles agiram, assim. Porque era isso, é uma época que não se falava de sororidade. E o que a minha mãe fez ao falar isso para a Java foi me ensinar sororidade. Porque eu entendo também, é isso, ficando adulta, eu entendo que é uma posição desafiadora, que a sua filha esteja com uma nova figura feminina que namora seu ex. Eu entendo que é um lugar complicado. Dá um pouquinho de ciúme, né? Totalmente, assim. totalmente. Escorpião não gosta muito disso, não, mas tudo bem. Mas eu acho que por isso que eu sinto que é isso, né? A minha mãe, a minha família, mas especialmente a minha mãe, me ensinaram desde cedo que os sentimentos podem coexistir. Tenho certeza que a minha mãe tinha ciúme, mas ela tinha ética para não colocar o ciúme na frente dos cuidados comigo. Tanto que hoje em dia, quando os amigos separam, eu sempre conto essa história. E sempre conto, meus pais brigaram num sábado, meu pai saiu de casa num domingo, na segunda noite eles fizeram um jantar juntos, para os dois juntos comunicarem que eles estavam se separando. Gente, fica a dica, viu? Tá pensando em separar? É um bom jeito de fazer a coisa. Não, e meu pai disse uma frase que também fica a dica. Está se separando? Meu pai me disse assim: amor entre homem e mulher acaba. Amor entre pai, mãe e filho é eterno. Arrasou. Arrasou. Isso aí vai dar um corte incrível. Mas escuta, a gente estava nessa, e aí, sim, o link para voltar no Conrado é o seguinte: você aprendeu um modelo de relação muito maduro e muito ético e provavelmente aplica ou busca aplicar isso no teu relacionamento. Ah, mas pós 34. Ah, tá bom. Porque é isso, nos 20, muito boy lixo, muito boy lixo. Os 20, começo dos 30, e eu não entendia, demorei a entender, era um lugar que eu não entendia, falava, porque meu pai é o homem mais apaixonado do planeta Terra. O grande amor da vida do meu pai foi a Java, e assim, muito apaixonado, muito fiel. Então, nos 20 eu não entendia por que eu ficava com os caras boy lixo, com umas relações todas erradas. Enfim, isso daria todo um outro assunto. Mas, logo antes do Conrado entrar na minha vida, nos últimos 2 anos antes dele entrar na minha vida, eu estava muito num processo de cura da minha relação com o masculino, da minha relação com as relações afetivas. O pulo do gato entre análise, ayahuasca e todas as coisas que eu uso para poder entender, foi um momento que eu entendi que se eu só ficava com homens indisponíveis afetivamente, é porque, no fundo, eu mesma não estava tão disponível assim para uma relação. Super. E a Java, o amor do meu pai a Java, sempre foi uma coisa incrível, mas no câncer dela, era isso, assim, meu pai dormiu com ela todas as noites no hospital. Aquilo rebrilhou, né? Brilhou, não, os enfermeiros, os médicos. Eu lembro um dia no hospital com a Java, um enfermeiro me perguntou se eu namorava. E aí eu falei, não. Eu falei, imagina, com uma referência assim como meu pai, a barra fica muito alta. Eu demorei a assumir para mim mesma que eu desejava uma relação como a do meu pai e da Java. Eu acho que a minha grande referência romântica, sem dúvida, são eles. E é isso. E eu e o Conrado, a gente ficou junto com 34. E a gente fala disso. Eu acho que se a gente tivesse ficado junto ali com os 19, a gente tinha durado, sei lá, 1, 2 anos, tinha se separado. A gente começou o namoro num lugar de maturidade dos dois. Nós dois tínhamos as nossas trajetórias pregressas que trouxeram pra gente uma maturidade que fez com que a gente lidasse com o nosso relacionamento de outra maneira. E passar por barras como essa que você, né, que vocês viveram, do colo vazio. E é isso, assim, o Conrado, quando ele chegou na minha vida adulta,
ele iluminou a maternidade. Porque eu pensava a maternidade, com isso que eu estava falando, que eu não sabia dessa história dos 35, etc. Eu pensava a maternidade para uma coisa para o futuro. Quero ser mãe um dia lá na frente. Eu lembro quando eu ia na ginecologista, ela perguntava se eu queria ser mãe, eu falava, com 34, eu falava, que nem quando eu tinha 20 anos, daqui 20 anos. Eu não me vi envelhecendo, e eu sinto que isso é uma questão da minha geração. Eu não me vi chegando nessa idade. Eu lembro que na Olimpíada de 2021, eu ouvia as pessoas falando dos atletas de 38 como se eles fossem velhos. Eu falei, gente, como assim? Eu sou velha? Eu não... E aí eu engravidei com 37, meio surpresa. E meio surpresa porque a porta estava aberta, mas não tinha acontecido até ali. Enfim, a gente achava que em algum momento a gente ia ter que cuidar disso, mas não era um foco. Uhum. Porque eu nunca fui a mulher que disse não quero ser mãe. Porque tem gente que tem certeza que não quer ser mãe. É. Ótimo. Se você tem essa certeza, ótimo. Tem as que têm certeza e que, meu Deus, a minha vida vai ser a minha vida por eu ser mãe. Também não sou essa figura. Não era nenhuma nem outra. Pra mim era, quero um dia. Eu, desde 2012, falo que eu quero ter a minha filha, Luiz. E logo na primeira noite que eu e Conrado passamos juntos, ele me disse uma hora, ele falou, imagina a Luiz como não vai ser. Então, tinha uma coisa. E aí, então, antes de engravidar, eu estava pesquisando, eu estava lendo, eu li aquele livro da Sheila Heti, que é uma canadense, que chama Maternidade, que é sobre questionar a maternidade compulsória. Vendo as amigas no puerpério, eu estava, meu Deus... Não é tão simples. Não é tão simples. É. Mas eu estava me abrindo, mas assim... Eu lembro do Conrado em algum momento falar que a gente estava tentando. Eu falei, não, a gente não está tentando, a gente está com a porta aberta. São duas coisas diferentes. E aí, meio de surpresa, descobri que eu estava grávida. E eu, acho que eu conto isso no documentário, né? Eu estava trabalhando, estava no set... E aí eu dei um Google, sintomas de gravidez. Eu falei, gente, acho que talvez. Aí eu fui na farmácia, mas me sentindo uma adolescente, assim, quase como, tipo, tapando a cabeça, tipo, tia, me dá um teste de gravidez. E aí foi uma surpresa muito feliz. E por isso o nome da nossa primeira filha é Alegria, porque foram 3 meses de plena alegria. Eu nem... Pode falar palavrão aqui? Claro, pode. Eu nem por um segundo pensei, fudeu. Desde a hora que eu descobri que eu tava grávida, na hora que eu fiz xixi no palitinho... Naquela manhã eu tinha falado, eu quero ser mãe um dia, mas não agora. Na hora que eu fiz xixi do palitinho, antes do resultado, eu falei, bebê, esquece o que eu falei, vem. Foram 3 meses de muita, muita, muita felicidade. E quando a gente viveu a perda, foi um dos piores momentos da minha vida, assim. E eu já vivi alguns momentos difíceis. Foi muito difícil, assim. Foi das grandes dores. É isso, minha avó, mãe da minha mãe, passou a vida inteira dizendo tragédia é perder filho criado. E ela perdeu 2. Não, perdeu uma. E uma, né, retiro o que disse, mas é que ela quase perdeu 2, né? Quando meu tio sofreu o acidente, ele estava em coma, ela encostou nele e falou, pelo amor de Deus, não vai, eu não vou aguentar perder outro filho. E ele ficou. E ele ficou, e tá vivíssimo, maravilhoso, até hoje, tio Guian, maravilhoso, amo muito. Também é isso, essa daria toda uma outra história. Mas perder bebê é uma experiência muito específica. É perder um filho. Acho muito importante falar isso. Então, acho que tem esse não reconhecimento social é algo que machuca muito. Para mim, acho que a grande coisa, né, do que a gente estava conversando, de possibilidades do que a gente ia conversar, eu acho que a grande coisa que eu quero dizer para a sociedade, para acolher mães e pais, porque eu acho importante, porque a gente silencia o luto do pai, mães e pais de bebês breves, mães e pais de bebês que morreram na gestação ou morreram logo depois de nascer, são mães e pais. Porque é isso, não existe ex-mãe. Porque é isso, a partir do momento que você está grávida, todo mundo fala, ai, a mamãezinha, e a mamãe? Aí você vai fazer ultrassom e fala, mamãe, mamãe. E aí, de repente, na hora que você perde o bebê, você não é mais mamãe? Não é isso, você é mãe, eu sou mãe da alegria. Não tive ainda a felicidade, a honra e o prazer de maternar uma criança na Terra. Desejo muito que isso aconteça, sigo nessa busca. Mas não é porque eu não materno uma criança na Terra que eu não sou mãe. E não é porque o Conrado não paterna uma criança na Terra que ele não é pai. Somos mãe e pai da alegria. E aí, gente, é o seguinte, tem um documentário da Adriana Moraes. Adriana, como é que é o nome da pessoa que fez o documentário? Gente, como é o sobrenome da Adri? Da Adri. Adriana, mas, gente, maravilhosa. Desculpa esquecer seu sobrenome. Coloca Colo Vazio.
E tá vai lá. ter. Mães, é um Somos- teatro ali? Porque a Achei Dri... maravilhoso ser num Sim. teatro Não, isso. e foi isso. A Dri, ela é produtora de teatro. E nós todas nos conhecemos nas rodas de luto do Instituto de Luto Parental, que eu recomendo também. Se você conhecer alguém que está passando por luto gestacional ou luto neonatal, recomendo o Instituto do Luto Parental, que tem rodas gratuitas de acolhimento. Assim, o Instituto é brilhante. E assim, eu sobrevivi por causa dessas rodas. E aí eu acho, que a Dri me corrija, mas eu acho que ela conta essa história, que numa roda eu falei que eu conhecia o luto muito, né, por causa da minha mãe, por causa da minha madrasta, e que para mim a arte era um lugar de cura e uma ferramenta para atravessar o luto. E a Dri, que é produtora de teatro, ela disse que quando ela ouviu isso, ela falou: a gente precisa contar essa história. E aí, né, em homenagem a Clarice, a filhinha dela, Clarice chegou a nascer. E aí ela juntou. Sou eu, a Dri, a Fabi, Dri, Fabi, Renata, Mina e Andressa. E aí cada uma de nós conta a nossa história. Cada uma de nós perdeu num momento diferente da gestação. Circunstância, né? E numa também. circunstância diferente. Mas, gente, recomendo, porque assim, uma coisa que me chocou, por exemplo, bastante, porque me trouxe também ao passado, vou te contar a história, é que muitas contando a história dos atendimentos nos hospitais, nas maternidades, zero preparadas para atender esse tipo de caso, Totalmente. misturando elas com mães recém-paridas super felizes, chorinhos de bebê por todos os lados. Não, e assim, nem isso. E uma história muita violência obstétrica. Mas o que acontece também. agora, uma amiga acabou de perder. É muito comum a perda gestacional. Apesar de ser um tabu, é muito comum. E aí uma amiga perdeu recentemente e contou uma história que, infelizmente, eu já ouvi várias vezes. Que a profissional que estava fazendo o ultrassom simplesmente falou: o coração não está mais batendo. Mas como é possível você dar uma notícia que vai mudar a vida de uma Sem pessoa? nenhum cuidado. Como quem está falando: olha, vai na padaria comprar um pãozinho. E assim, bom, e aí eu me lembrei que quando eu tive minha primeira filha, Catarina, numa maternidade dessas, famosas, eu tava lá na recuperação, super feliz que a minha filha tinha nascido bem. Sim. E na cama ao lado, tinha uma moça chorando muito porque o bebê dela não sobreviveu, sabe? E eu olhando aquilo e as mães, aquele vai e vem, ela ali sozinha, não tinha ninguém podia entrar. Eu queria muito meu marido lá comigo, não deixar ele entrar na recuperação. Sim. E não tinha ninguém ali para segurar a mão dela, Sim. nem uma enfermeira, nem ninguém. Sim. Então é de uma solidão abissal, maior do que precisa ser. O documentário, o instituto, são militâncias para educar as pessoas. O instituto, inclusive, tem... Eu não sei se é exatamente um curso, quem se interessar tem que olhar no site, mas tem uma formação para profissionais da saúde, para acolher. É isso, outro dia eu estava conversando com o Conrado, a gente estava falando, as maternidades têm que ter uma psicóloga de plantão. Eu lembro, na hora, ainda mandaram a gente, vai na salinha da perda. É isso, tem que... O que é uma salinha da perda? A salinha da perda é a salinha para onde vão as... É isso, a gente chegou, logo depois entraram mais duas. E aí, quem fez a psicóloga? Eu. Ave Tinha Maria. uma que estava em choque, que tinha ido lá fazer o ultrassom, tinha acabado de descobrir que os batimentos cardíacos tinham parado, e sem nenhum amparo. E, enfim, quando a gente chegou no hospital, a gente já estava alguns dias nesse processo, então eu já... E eu acho, né, misturando um pouco os assuntos, eu sinto que a arte me ajuda, eu sinto que dar aula me ajuda, e essas rodas me ajudam, participar do documentário me ajuda. Descobrir que a gente não é sozinho na nossa dor e saber ajudar e conseguir ajudar outra pessoa que está atravessando dor semelhante. Algumas pessoas podem achar que aumenta a dor, não. Tem uma coisa que a gente se cura junto, a gente se acompanha. Eu lembro que uma vez na ayahuasca eu recebo mensagens, né? Uma vez na ayahuasca me veio assim: a gente não pode andar o caminho de outra pessoa. Eu não consigo tirar a dor que você está vivendo. Eu não consigo viver a sua dor por você. Mas eu consigo te acompanhar enquanto você está atravessando isso.
Então, existe um conceito na psicologia que é um dos componentes da autocompaixão, que é a humanidade compartilhada. Dentro da humanidade compartilhada, junto com a autobondade, a gente consegue olhar o outro na experiência dele e fazer parte daquilo. Total. E pensar, puxa, não tô sozinho, isso é muito reconfortante. Nossa, adorei, eu não conhecia esse termo. Sou altamente praticante do autobondade. Da autobondade. Eu sou, assim, Você é boa com você? Muito. Eu sou a melhor pessoa comigo. E eu tento ensinar isso para as pessoas, assim. E eu tenho muitos alunos, homens e mulheres, mas muitas alunas mulheres me falam o quanto elas se inspiram em mim para elas falarem bem delas mesmas. Eu sou a primeira pessoa a falar bem de mim. E eu sei que isso não é ensinado, e especialmente por uma mulher. Porque você sabe que no teu métier, Sim. a autocrítica é algo muito intenso, porque é um mecanismo da mente para te provocar para fazer tudo certo. A mente é sábia e poderosa, né? Ela é protetora. Mas e a gente não pode deixar esse mecanismo, porque ele é muito atávico, ele é muito antigo. Totalmente, mas assim, eu como professora... e é isso, eu amo dar aulas. Tem competição, né? Teatro, tem competição. Eu tiro as pessoas, eu milito contra a competição. As minhas aulas, né? Eu tenho um estúdio Estrela Strauss. Uma das coisas das quais eu mais me orgulho é que quem passa por lá, um relato comum é que é um espaço seguro. Eu tenho 2 parceiras que dão aula comigo, a Carolina Vitor e a Mel Mariá, e a gente intencionalmente cuida desse espaço seguro e a gente oferece o nosso melhor para limpar essa autocrítica e essa ideia de que estudar arte é aprender a criticar o coleguinha. Então, e aí a autocompaixão, ela é a arma para você trabalhar a autocrítica severa, que a gente chama que é uma das raízes de muitos transtornos mentais, e você poder fazer uma relação mais humana com você. Totalmente. E se apoiar. Nesse exercício que eu estava contando, de ofertado... Eu já vou lá querer fazer olha, se eu soubesse as datas, eu fazia o jabá, mas entrem no @Estúdio Estrela Strauss, Strauss com S só, no Instagram, tem as informações. Eu acho que é a última semana de julho. Eu quero viver isso, mas conta do eu afetado. Mas aí a gente... eu afetado. A gente faz em roda. Eu guio e a gente faz em roda. E as pessoas trazem coisas muito densas nesse exercício. Não precisam, elas podem trazer coisas leves, mas elas aproveitam aquele espaço seguro. E assim, muita gente trouxe história de abuso sexual na infância, muita gente traz luto, muita gente traz todo tipo de coisa. E é um exercício que tem alguns parâmetros, eu nunca explico ele na internet porque ele é muito complexo, mas é um exercício que você tem que abrir mão do seu julgamento para você conseguir fazer. E a gente sempre fala, na verdade, minha parceira que fala isso, a Carolina Vitor, que a melhor maneira de você conseguir fazer esse exercício, a melhor maneira de você não se sentir julgado quando você está no meio da roda, é você não julgar os colegas quando você está sentado. E eu falo, tudo que serve para atuação serve para a vida e vice-versa. A melhor maneira de você não se sentir julgado, eu sinto na vida, você como psicóloga me diga, eu sinto que a melhor maneira de você não se sentir julgado pelos outros é não ficar julgando os outros. Dentro da... Você conhece mindfulness? Levemente. Então, conheço o conceito. Um dos princípios da atenção plena, é o mindfulness, é a postura do não julgamento, que vem também das tradições do budismo, né, da impermanência. Então, você não julgar, você abrir mão do julgamento, é você descrever o fenômeno como ele é. Totalmente. Sem o teu... Não, e eu sinto que, por isso que eu falo que eu não tenho uma religião, porque eu sinto que todos os caminhos levam ao amor. Você conhece o curso em Milagres? Claro. É isso. O primeiro exercício do curso em Milagres é isso, né? Eu não lembro exatamente, mas que é aquela coisa de isso não é uma caneca. Isso não é uma jujuba. Isso não é um microfone. Acho que é uma coisa assim, né? Mas que é para treinar, para olhar a coisa pelo que a coisa é. É uma esfera cilíndrica, branca. Não tô dizendo se eu acho bonito, feio,
a utilidade, coisa nenhuma. Sabe? Tem os 4, são 4 ou 6 ou 5, os 4, 5, 6 acordos também do autor mexicano. Você conhece esse livro? Os 4 compromissos. Os 4 compromissos. Esqueci o nome do mexicano, mas sim. E também é sobre isso, e de conseguir não levar as coisas para o pessoal, compreender que quando uma pessoa está falando, ela está falando a partir da experiência dela. É tudo difícil, a gente precisa praticar. E a gente é ensinado pela sociedade outra coisa. E eu sinto que essa autobondade, adorei, porque eu não conhecia esse termo, mas eu sinto que é um grande trunfo que eu tenho na minha vida. Eu sou a primeira a me acolher, assim. Tem algum poema do Fernando Pessoa, que eu não lembro qual heterônimo, mas que diz: o outro do outro sou eu. E uma dos ensinamentos básicos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Eu sinto que às vezes as pessoas tiram da equação o amar a si mesmo. É uma culpa judaico-cristã. Total. Seja caridoso, seja... E eu sinto que eu só posso ser caridosa, eu só posso ser generosa porque eu abasteço a mim mesma. Tem uma confusão. Por que é difícil, né? A gente abrir mão da autocrítica e ser bom com a gente. Porque tem uma confusão com a leniência. E com ser autocondescendente. Então não vou chegar em lugar nenhum, porque eu vou ficar passando a mão na minha cabeça, mas é totalmente diferente. É o contrário. É porque você é sua parceira que você vai acordar às 5 horas da manhã para decorar a tua fala, para fazer um puta de um trabalho. Totalmente. Você falou, decorar texto é a parte mais difícil para mim. E é exatamente isso. Por isso. Agora, enfim, recentemente eu precisei decorar um texto para uma coisa importante. E aí eu reservei uma sala de ensaio por 2 horas para ficar decorando texto. Se eu ficasse, ai meu Deus, eu sou péssima para decorar texto, eu não vou conseguir decorar texto. Não, eu vou falar, ok, eu sei que eu preciso de mais tempo. O que eu vou fazer para dar conta disso? É sobre isso. O que nós vamos fazer? Eu não sou uma má pessoa, porque eu não sou uma má atriz. Eu falo muito isso para os atores que treinam comigo, pra gente aprender a se dar o que a gente precisa para ficar tranquilo. E você, assim, agora vamos finalizar com uma coisa mais leve, assim. Digamos que tem uma super atriz que recebeu lá um personagem, ela vai ter que... Fala um personagem ou uma personagem? Você sabe que eu acho que... É uma coisa que eu sempre me pergunto. Eu acho que o correto gramaticalmente é um personagem, mas eu gosto de falar uma personagem. Tá bom. Então, ou seja, a pessoa, eu como sou jornalista, adoro dar uns somebody love. Então, recebemos ali personagem. Sim. E aí ela fala, puxa, eu preciso de alguém para me ajudar a preparar essa personagem, tanto psicologicamente, quanto os paranauês, todo o jeitão dela. Aí ela te procura e você faz essa ajuda, também particularmente? Sim, eu faço tanto... Porque essa figura da preparação de elenco é uma figura muito do cinema do Brasil, do audiovisual do Brasil. Fora, normalmente as pessoas sempre têm, né, nos Estados Unidos, né, são os coaches, os acting coaches, que aí chamam individualmente. Eu faço individualmente também, mas o que eu mais faço, eu sou contratada pela produção, e aí eu preparo o elenco inteiro. Mas eu preparo individualmente. Então, se uma pessoa tem um teste, se uma pessoa está num projeto e eu não sou a preparadora desse projeto, às vezes as pessoas me contratam individualmente. Eu faço também, mas o trabalho que eu mais gosto de fazer é preparar um elenco inteiro. E aí, quando você está atuando, essa é uma dúvida que eu tenho, porque você falou que é difícil para você decorar, né? Sim. Do jeitinho que tá ali. Eu fico imaginando, a pessoa não tem que falar exatamente, ela vai falar a ideia ou fala exatamente. Depende do texto. E aí o diretor vai te cortar e falar, você não falou exatamente. Depende. Em dramaturgia contemporânea, seja de teatro, ou seja... mais no audiovisual do que teatro. Cinema. Tudo bem você falar com as suas palavras. Mas dizem que o Valcir Carrasco precisa falar exatamente. E se você está fazendo teatro, você está fazendo Tennessee Williams, você está fazendo Chekhov, você está fazendo Shakespeare, você vai falar o que é. Mas tipo novela, série, aquelas coisas, sabe? Mas... você fala... depende de quão bem escrito está o texto. Tem uma entrevista, acho que com a Marília Gabriela, que a Fernanda Montenegro fala... Às vezes você precisa ajudar o roteirista. Então, às vezes você precisa dar... de deusa.
Então, às vezes, você precisa ajudar a caber na sua boca. Fala um trabalho que você fez, assim, que o personagem, tipo, você ama até hoje. E é Eu teu. tenho alguns trabalhos, mas tem um que é um filme foi meu primeiro filme como protagonista num longa-metragem. Ainda está em pós-produção. Se tudo der certo, ele deve estrear ano que vem. Chamou O Monstro, da Helena Guerra. Mas ele está indo muito bem. Agora mesmo ela está no México, ela está no Festival de Guadalajara, tá no Work in Progress. E eu faço a Lara, que é a protagonista desse filme. E a Lara é toda cagada. Adoro. Ela é invejosa, ela é ressentida, ela é ciumenta, ela é amarga. Ela não tem um pingo de autorresponsabilidade. E foi maravilhoso fazer, assim. Porque às vezes a gente fica achando, isso é uma questão que eu falo muito com os atores hoje em dia. Os personagens não têm que ser perfeitos. Porque é justamente quando nós atores temos a coragem de mostrar a nossa sombra, através da sombra de um personagem, que a plateia e o espectador se reconhecem. Por isso o sucesso como White Lotus, por exemplo. Sim. Porque a gente se reconhece naquela sombra, assim. E eu, na vida... Na minha família, por um tempo, um bullying que a minha família fazia comigo era me chamar de Santa Justa. Quem convive comigo na vida sabe o quanto eu me esforço para agir da maneira mais correta possível em todas as situações. Mas eu acho importante reforçar, eu me esforço. Eu não sou feita de algodão doce, eu sou um ser humano como todos os seres humanos, cheia de sombras, mas é uma escolha. A bondade, a ética... É uma escolha na ação. Então, eu acho importante a gente poder olhar para a sombra. Então, esses personagens... Então, poder fazer uma personagem toda errada, para mim, é uma liberdade. Eu acho uma coisa interessante, como espectadora. Sim. Personagens errados causam um incômodo que a gente fica esperando o momento que eles vão ficar certos. Sim. E, às vezes, eles nunca ficam Sim. certos. E aquilo é um grande aprendizado pra Sim. gente. Você assistiu This Is Us? Eu ia falar isso. Mulher, Não. vamos lá, o que você vai falar? Vamos lá. Nas perguntas que você falou que poderia fazer, tinha aquilo de que cena eu recomendaria pra alguém em luto. This Is Us. Ai, na hora que a Sally... Nossa, tudo. This Is Us, assim, This Is Us é uma... This Is melhor. Us é uma terapia familiar. É uma constelação. É tudo. É assim, se você não assistiu, assista. Eu, inclusive, quero rever. Eu também. Mas o que eu ia trazer era a irmã... Como ela chama? A Kate. Kate. Sim. Kate começa a série e termina a série gorda. Uhum. Ela é gorda. Uhum. E tá tudo bem. Mas as pessoas, muitas pessoas que eu Sim. falei, passam a série inteira esperando o momento que ela vai emagrecer. Como se fosse isso... Porque isso ia resolver a vida dela. Não, mas tem um lugar, né, dando spoiler, ela tem algumas temporadas, principalmente na época que ela é adolescente, e ela é filha da Rebeca, né, aquela mulher linda, e aí toda a angústia de ser uma filha que se sente feia numa sociedade gordofóbica, filha de uma mulher tão linda. E que é linda. E ela é linda gorda, e a mãe é linda dentro do padrão da beleza, e o quanto ela se choca com isso. E a curva, porque o lindo de série, de filme, mas série mais que filme, você consegue ver uma curva, né? Você consegue ver a jornada de aprendizado dos personagens. Porque os personagens estão aprendendo coisas. E dos né? roteiristas. E dos roteiristas. Você percebe como eles vão amadurecendo Total. a escrita. Não, e aquele violininho, quando entra, aí é tipo... Não, eu tenho uma amiga que ela tem um grupo com a família dela, que as pessoas se mandam fotos chorando assistindo This Is Us. E a gente Adoro. também. Mas você sabe que com tudo que eu vivi com alegria, era o fim... Eram os 2 últimos episódios de This Is Us. E eu lembro de eu estar no hospital de uma terça para quarta, e eu acho que na quarta noite ou na quinta liberava o episódio de This Is Us. Eu lembro de eu no hospital, passando, porque né, é um parto induzido, eu lembro pensando, nossa, graças a Deus eu vou chegar em casa, vou ter This Is Us. E aí, não vou dar spoiler, mas quem viu, viu. Eu cheguei em casa, deitei na cama e assisti o penúltimo episódio. Os 2 últimos episódios de This Is Us são, assim, um abraço para quem tá vivendo luto. Assim, This Is Us para quem tá vivendo luto, para quem tá vivendo angústias familiares, para quem tá vivendo questões tudo. no casamento, assim, This Is Us. É. É o Nossa. tipo de arte que eu Que acredito. você acredita, eu também. E que eu gosto de fazer e que eu quero fazer.
Nossa, o mercado de séries tá bem Sim. bombando, né? Sim. Quem sabe você não faz uma série Sim. maravilhosa. Mas eu acho que pode ser série, pode ser uma peça de teatro, pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser de diferente forma. Mas quando eu falo o tipo de arte que eu quero fazer, que é o tipo de arte que fala sobre a vida e que abre lugares de... Nossa, tem um episódio, eu não lembro qual temporada, quando o Randall encontra em sonho a mãe dele. Meu Deus, quanta cura aquele episódio me trouxe. E você vê, né? Até agora, pra mim, pelo menos, depois você me conta, é unanimidade. Olha, não existe unanimidade nessa terra, mas todas as pessoas consideram This Is Us, em algum nível mexeu. Não, total. Então isso não é Quem uma assiste, coisa... Você pode ter ficado com preguiça e não ter assistido, mas se você assistiu, mexeu. Em algum nível, em algum grau. Então, pô, isso daí é arte, isso daí é uma maravilha, né? Agora, último assuntinho, eu não tenho maturidade pra ficar esperando sair episódio, não. Como assim? Game of Thrones, qualquer coisa, você pode me falar qualquer coisa, eu vou esperar sair tudo, aí eu vou maratonar. Aí você vai ver pra poder maratonar. Tenho condição. Ah, mas é divertido This Is Us, também eu fiz ficar exatamente esperando. isso, eu esperei, fechou, saiu o último, bora começar. Eu This Is Us, eu comecei tarde. Eu lembro que na época que estreou, falaram, e eu assisti o começo do primeiro episódio, eu não entendi, achei chato. Aí depois, na pandemia, eu peguei, porque eu acho que This Is Us te pega quando você chega no final do primeiro episódio. E aí eu assisti, eu não lembro quantas temporadas são, acho que são 5. Eu acho que eu assisti, eu maratonei primeira, segunda, terceira, e eu assisti a quarta e a quinta durante. Não, eu era tão louca por This Is Us que eu ficava ouvindo, eu assisti o episódio, aí eu ficava ouvindo um podcast que analisava o episódio anterior. Ai, que legal, não sabia que tinha. É super legal. Ai. Eu vou procurar e vou te mandar, eu acho que é This Is Also Us. Legal. É alguma coisa assim. E é um casal conversando. E é isso, não tem como você ver This Is Us e não pensar na sua família. Olha que incrível, né? O poder de uma obra que a gente se olhou, a gente ficou imediatamente so excited about this. E corpo, a gente precisa falar disso. Sim. Gente, é sucesso, né? Não, total. Total. Ah, então tá bom. A gente falou tanto, né? Tantas coisas. E pra mim foi uma delícia conhecer um pouco mais de você aqui. Muito obrigada pelo pelo carinho. Eu vou pedir para carinho. você olhar para sua câmera e deixar um recado para todas as pessoas que vivem alguma dificuldade, sabe assim, um recado de esperança, de alegria, de luz. Não foi de propósito que eu usei essas palavras. Então, dá o teu recado aí pra galera. Gente, eu tenho tatuado um poema do William Blake que diz assim: a vida é feita... o homem, a humanidade foi feita para dor e para alegria. Quando a gente compreender isso, a gente vai conseguir caminhar de forma segura pelo mundo. Estar na Terra inclui uns baques que parece que a gente vai morrer junto. Mas a gente sobrevive e a vida é feita de ciclos de vida, morte e vida. Tem um conto na Mulheres que Correm com os Lobos, a Mulher Esqueleto, que fala disso. A morte nunca é seguida de morte. A morte é sempre seguida de vida. E eu sei que nos primeiros momentos de um grande luto, os primeiros momentos que alguém amado morreu, parece que a gente vai morrer junto e que a gente não vai sobreviver. E nesse momento tem que chorar, tem que espernear. Se a galera falar não chora, fala, não, eu choro sim, que eu preciso chorar. Chora, atravessa, faz o que precisar fazer para botar para fora. Mas eu prometo que a vida fica boa de novo depois de um tempo. Confiar no ciclo vida, morte e vida da vida. Ai, você é muito linda, né? Obrigada. Obrigada pelo carinho. Foi incrível ter você aqui. Muito obrigada. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Hoje vamos agradecer a Silvia Madeira Semijoias pelo figurino. Não é, Silvia? Então, muito obrigada. Ela tem a coleção Cristalizar, maravilhosa, no @SilviaMSemijoias. E muito obrigada pela sua atenção até aqui, por ter ficado conosco, por ter participado desse papo tão profundo, tão querido. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.